A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais um devocional diário, Momento com Deus. Iremos meditar na Palavra de Deus nesta noite, Palavra de Deus que fala acerca da Arca do Senhor na casa de Obed-edom, a Arca de Deus na casa de Obed. Vamos meditar na palavra de Deus acerca desse tema, a Arca de Deus na casa de Obed. A palavra de Deus fala acerca da decisão tomada por Davi após a morte de Uzá, que quando eles estavam levando a Arca do Senhor em um carro, sendo puxado por animais, a palavra de Deus diz que os animais tropeçaram e Uzá, ele colocou sua mão na arca para impedir que caísse. Mas o que aconteceu, a causa da morte de Uzá, foi porque Davi não havia seguido o que o Senhor havia já ordenado, a forma que os procedimentos a serem tomados, o que deveria ser feito quando a arca do Senhor fosse transportada. E Davi não consultou para saber qual era a ordem de Deus, e isso causou a morte de Uzá. E Davi, diante do que aconteceu, ele ficou com medo de que outras mortes pudessem acontecer, e ele decidiu que iria deixar a arca da aliança, a arca do Senhor, na casa de Obed-edom. Entendemos que Obed, ele soube do que aconteceu com Uzá e também o que havia acontecido com os filisteus quando levaram para sua cidade, para suas terras, a arca da aliança. Mas Obed aceitou o pedido do rei Davi para que a arca da aliança ficasse em sua casa. Ele a recebeu em sua casa. Ele sabia que a arca representava a presença de Deus. E ele recebeu em sua casa a presença de Deus. A palavra do Senhor que fala acerca disso está em 1 Crônicas. Vamos meditar na palavra de Deus que está em 1 Crônicas, que fala acerca de quando a arca de Deus foi levada para a casa de Obed-edom, a arca que simbolizava a presença de Deus. Quando Obed recebeu em sua casa a arca, ele estava recebendo em sua casa a presença do Senhor. Ele estava levando para dentro da sua casa, recebendo a presença de Deus ali. A presença de Deus passou a habitar na casa de Obed-edom. E a presença de Deus significa bênção. E a palavra de Deus relata em 1 Crônicas, capítulo 13. Capítulo 13, vamos meditar em 1 Crônicas, capítulo 13, acerca do pedido de Davi a Obed-edom. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 13. Por isso Davi
não trouxe a arca a si a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom o giteu. Davi decidiu que a arca da aliança deveria ficar na casa de Obed-edom, e ele deu ordem para que a levassem para lá. E o versículo 14 diz: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Obed e toda a sua família e tudo que lhe pertencia foi abençoado através da presença de Deus naquele lugar. Através da presença de Deus, a presença de Deus trouxe bênção a Obed-edom. A presença de Deus naquele lugar fez com que não só Obed fosse abençoado, mas toda a sua família, porque ele recebeu em sua casa a presença de Deus. Ele hospedou em sua casa a arca do Senhor. Obed, a palavra de Deus, quando fala acerca de Obed, só fala que era... A palavra de Deus fala acerca da sua origem, mas fala pouco acerca dele. Não fala sobre Obed de uma forma profunda, mas fala que a arca da aliança, a presença do Senhor entrou e ficou na sua casa. E a presença de Deus, aonde a presença de Deus está, algo diferente acontece. A bênção de Deus é confirmada. E para nós significa uma decisão a tomarmos, uma escolha a fazermos acerca da presença de Deus na nossa vida, acerca da presença de Deus no nosso lar. Isso é uma escolha de cada um. Porque quando nós queremos a presença de Deus em nossa vida, nós temos que buscá-la para que ela esteja na nossa vida. É buscando essa presença para que ela esteja conosco, para que ela esteja também no nosso lar. Porque quando a presença de Deus está conosco, ela está em todas as áreas da nossa vida, abrange todas as áreas da nossa vida. Quando a presença de Deus está na vida do homem, está na vida da mulher, isso traz grande diferença, faz a diferença a presença de Deus na vida de alguém. Mas para que a presença de Deus esteja conosco, temos que buscar a Deus, temos que desejar isso, decidirmos que a presença de Deus esteja na nossa vida. A presença de Deus só estará na nossa vida se nós assim quisermos, se nós buscarmos. Para que a presença de Deus esteja conosco, a presença de Deus esteja em todas as áreas da nossa vida, precisamos buscar a Deus. A palavra de Deus fala acerca da presença de Deus que esteve com os filhos de Israel. A presença de Deus só esteve com eles porque Moisés, ele não aceitou partirem. Ele disse que não iriam a lugar algum sem a presença de Deus. É nós quem tomamos a decisão, é nós quem decidimos se queremos a presença de Deus conosco, que ela esteja conosco, que Deus se faça presente na nossa vida. Moisés, quando Deus falou com ele,
para que ele conduzisse o povo. E Moisés, ele entendeu o que Deus estava dizendo, que ele não iria ali com eles. E Moisés disse: se a tua presença não estiver conosco, se o Senhor não for conosco, não iremos a lugar algum. Porque ele sabia que sem a presença de Deus, eles não teriam vitória, não iriam chegar a lugar algum se a presença de Deus não estivesse com eles. A bênção de Deus na casa de Obed-edom, o que trouxe a bênção de Deus a ele e a sua família foi a presença de Deus. Se a presença de Deus ali não estivesse, ele não seria abençoado. Quando a presença de Deus entrou, Deus se fez presente ali, Obed foi abençoado, a sua família abençoada e tudo que lhe pertencia foi abençoado. Onde Deus está, onde a sua presença está, Deus, ele abençoa não só a vida daquela pessoa em que a sua presença está, mas ele abençoa aquele lar, ele abençoa tudo que pertence àquela pessoa, que a presença de Deus está na sua vida. Tudo que pertence àquela pessoa, Deus, ele abençoa. Isso é para nós entendermos que a presença de Deus, ela não pode faltar na nossa vida. Necessitamos em tudo que a presença de Deus, ela esteja conosco. A palavra de Deus fala acerca também de Deus, a presença de Deus que estava com Sansão, ele com uma queixada, ele conseguir matar 1000, destruir 1000, que eram os inimigos, os filisteus que foram contra ele, porque a presença de Deus estava com ele. A presença de Deus estava na sua vida. A presença de Deus estava com Davi quando ele venceu o gigante. Foi a presença de Deus que fez com que ele tivesse vitória. E também com uma capa, a palavra de Deus fala acerca, aleluia, glórias a Deus, o profeta com uma capa, ele conseguiu abrir um rio, porque a presença de Deus estava ali. A presença de Deus estava com ele. Sem a presença de Deus, nada aconteceria. Nós entendemos isso porque o povo de Israel, quando a arca do Senhor, a arca da aliança, ela foi levada, a presença de Deus, ela já não estava mais com o povo de Israel. A presença de Deus já não estava mais ali, e eles choraram, lamentaram, eles sabiam o que isso, quais seriam as consequências por a arca da aliança, a presença de Deus não estar mais com eles, no meio deles. E foi grande lamento, tristeza para o povo. Não foi alegria, mas sim tristeza, porque eles sabiam que não teriam mais vitória, porque a presença de Deus não estaria mais com eles. Eles sabiam disso, que sem a presença de Deus não seriam mais um povo abençoado, um povo vitorioso. Eles não conseguiriam mais vencer seus inimigos, mas sim seriam vencidos. Eles sabiam que seriam vencidos pelos seus inimigos sem a presença de Deus. A falta
da presença de Deus traria a eles grande sofrimento. E a falta da presença de Deus na vida do ser humano traz sofrimentos, traz humilhação, derrota. Os filhos de Israel passaram a ser humilhados, envergonhados, vencidos pelos seus inimigos, porque a presença de Deus não estava mais com eles. A prova de que a presença de Deus faz a diferença, traz bênção, traz vitória. A presença de Deus na casa de Obed-edom trouxe uma grande mudança, mudança que foi notada por todos durante os 3 meses que a Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus, ficou na casa de Obed. Ele e a sua família foram abençoados e tudo que a ele pertencia. Eles prosperaram, eles tiveram vitória, porque a presença de Deus estava lá. E todos ficaram sabendo acerca do que aconteceu na casa de Obed-edom, quando a presença de Deus ali entrou. Quando a presença de Deus, através da Arca da Aliança, esteve naquele lugar. Ele foi grandemente abençoado. E o que estava impedindo do povo de Israel voltar a ser um povo, a serem vencedores, e também voltar à alegria que o povo já não sentia mais, porque sem a presença de Deus, eles não sentiam mais a alegria. Sem a presença de Deus, eles estavam sendo derrotados, fracassados. Quando eles receberam a notícia de que Israel havia perdido a batalha, que os filisteus haviam conseguido vencer o exército de Israel, eles sofreram, mas eles sofreram mais e lamentaram. Todo o povo, a cidade inteira lamentou quando souberam que a Arca da Aliança tinha sido levada. Quando eles souberam acerca disso, todos choraram, lamentaram, porque a partir daí eles puderam entender que sem a presença de Deus, eles não seriam mais um povo vitorioso. Antes eles não entenderam isso. Quando estavam com a presença de Deus estava entre eles, eles não valorizaram aquilo que vinha de Deus, aquilo que era de Deus. Eles precisaram perder quando a presença de Deus se foi, quando a Arca da Aliança foi levada. Eles reconheceram o quanto a presença de Deus fazia falta, o quanto a presença de Deus fazia falta para eles. Porque antes eram um povo que quando saíam para uma batalha, para uma peleja, a presença de Deus estava com eles. Inimigos potentes, poderosos, tinham medo. Eles ficavam amedrontados só de saber que o inimigo que eles teriam que enfrentar era o povo de Israel. Que o inimigo que estaria no campo de batalha era o povo de Israel. Um povo que eles diziam, por não conhecer ao Deus de Israel, eles diziam um povo que serve ao Deus invisível. Mas o Deus invisível do povo de Israel, que fazia coisas extraordinárias, que eles ficaram sabendo acerca do que Deus estava fazendo, do que Deus havia feito por Israel. E eles tinham pavor só de ouvir falar acerca da nação de Israel, quando
teriam que enfrentar Israel em uma batalha, já ficavam amedrontados, porque eles sabiam que Israel, eles iriam vencer a batalha, que o Deus que eles chamavam de Deus invisível iria vencê-los por Israel. Mas quando a presença de Deus se foi, eles não eram mais aquele mesmo povo que vencia as pelejas, que vencia os inimigos que se colocavam diante dele, porque os inimigos que se colocavam não ficavam de pé, porque a presença de Deus antes estava com eles. Esse tempo em que a arca do Senhor, ela ficou longe de Israel, foi um tempo de grande sofrimento para o povo, mas também para que eles pudessem aprender, entender que sem a presença de Deus, eles não podiam chegar a lugar algum. Muitas vezes, o povo de Deus também em nossos dias não entende a necessidade da presença de Deus, de buscar a presença de Deus, a necessidade que temos de que a presença de Deus esteja em nossa vida para sermos em tudo vitoriosos, em todas as áreas da nossa vida. Necessitamos da presença de Deus. Não podemos ser vitoriosos sem a presença de Deus, nem espiritualmente, nem materialmente. Não podemos ter vitória, não conseguiremos chegar a lugar algum sem a presença de Deus. Mas é necessário reconhecer como Moisés reconheceu. E como Moisés pediu a Deus, ele falou com Deus, não iremos a lugar algum se o Senhor não for conosco. E quantas vezes o homem, a mulher, o ser humano tomam decisões sem que o Senhor esteja em suas decisões, sem que a presença de Deus esteja com ele. A presença de Deus, ele já não valoriza mais a presença do Senhor, mas Moisés, ele valorizava muito a presença de Deus. Ele sabia que sem ela, eles não iriam vencer. E nós também precisamos ter o mesmo pensamento que teve Moisés, que não venceremos se a presença de Deus não estiver conosco. E devemos também fazer o mesmo pedido que fez Moisés. Pedirmos a Deus que a sua presença esteja conosco, que a sua presença esteja na nossa vida, que a sua presença seja conosco. Pedirmos a Deus que necessitamos, falarmos com Deus que necessitamos em tudo da sua presença, que a sua presença nos acompanhe. Falarmos como falou Moisés com Deus, não iremos a lugar algum sem a tua presença. Reconhecermos e falarmos, ó Deus, não somos nada sem a tua presença, necessitamos da tua presença, que a tua presença seja conosco, que a tua presença esteja em nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, para que possamos ser vitoriosos. Entendermos que sem a presença de Deus não tem como obter vitória. Moisés, ele sabia, se eles continuassem aquela jornada sem a presença de Deus, eles iriam fracassar. Ele tinha certeza que iriam fracassar, que não chegariam a lugar algum. E nós precisamos também, como Moisés, entendermos isso, que sem a presença de Deus não chegaremos a lugar algum, que sem a presença de Deus não teremos vitória, não tem como vencer sem a presença de Deus. Necessitamos, muito mais do que precisar, é necessitar, necessitamos que a presença de Deus esteja conosco, esteja
na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Que Deus esteja na direção de tudo, no controle de tudo, porque Moisés, ele sabia, se a presença de Deus fosse com eles, nenhum inimigo iria subsistir. Se a presença de Deus fosse com eles, ele tinha a certeza da vitória. Mas ele sabia que se ele saísse dali sem a presença de Deus, eles seriam derrotados. E muitas vezes o ser humano quer tentar sozinho, sem a direção de Deus. E muitas vezes, ao invés de progredir, só regride sem a presença de Deus. Tomam decisões sem a presença de Deus. Querem realizar projetos, iniciam projetos sem a presença de Deus. Isso significa fracassar, realizarmos o que quer que seja sem a presença do nosso Deus. Se a presença de Deus não estiver conosco, não tem como termos vitória. Vamos agora buscarmos a Deus através da oração. Vamos falar com Deus e nesta oração pedirmos a Deus para que a sua presença seja constantemente conosco, esteja conosco, esteja em todas as áreas da nossa vida, para que possamos ser abençoados. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do teu Filho Jesus, peço em primeiro lugar perdão pelos meus erros e falhas. Ó Deus, tenha misericórdia e compaixão da minha vida, tenha misericórdia e compaixão dessa pessoa que agora clama e pede também perdão pelos seus erros e falhas. Meu Deus, nos achegamos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus. Exaltado, ó Deus, e glorificado seja o Teu santo nome. Deus tremendo, Deus poderoso, Deus do impossível. No nome de Jesus, ó Deus, suplicamos para que a presença do Senhor seja conosco, para que a presença do Senhor esteja em todas as áreas da nossa vida. Meu Deus, necessitamos da Tua presença, necessitamos que o Senhor esteja na direção de tudo, como Moisés pediu, como Moisés falou com o Senhor, que não iriam a lugar algum, eles não sairiam, não continuariam a jornada, não seguiriam o caminho sem a presença do Senhor, não dariam nenhum passo sem a presença do Senhor. Entendemos isso, ele quis dizer, não daremos nenhum passo sem a presença do Senhor. E estamos, ó Deus, agora dizendo o mesmo. Reconhecemos, ó Deus, que nada somos sem a Tua presença. Não daremos nenhum passo sem a presença do Senhor. Meu Deus, suplicamos para que a Tua presença, Deus, seja conosco. Meu Deus, pedimos no nome do Teu Filho Jesus, para que a presença do Senhor esteja na nossa vida, a presença do Senhor esteja em todas as áreas da nossa vida, esteja no nosso lar, esteja em tudo que é nosso. Pedimos, ó Deus, que a Tua presença seja conosco e que o Senhor confirme a bênção da mesma forma que o Senhor confirmou na vida de Obed-edom, na sua família, dentro do seu lar, em tudo que era dele. Ó Deus Santo, Deus de poder, pedimos vitória, pedimos, Deus, no nome de Jesus, a Tua bênção. Pedimos, ó Deus, necessitamos da Tua presença, porque a Tua presença significa bênção, significa vitória, porque ali na casa de Obed-edom a Tua presença trouxe bênção, trouxe vitória. A Tua presença, ó Deus, abençoou sua vida, sua família, abençoou tudo que lhe pertencia. A presença do Senhor no seu lar
trouxe grandes bênçãos e que a presença do Senhor, ó Deus, esteja na nossa vida em primeiro lugar e também na nossa casa, na nossa família, em tudo que é nosso. Meu Deus, necessitamos da Tua presença. Sabemos que nada somos sem a Tua presença. Que o Senhor esteja também à frente dos nossos projetos, ó Deus, de tudo que desejamos realizar. Suplicamos, ó Deus, pela Tua presença, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais uma live devocional diário Momento com Deus. Convido vocês para a live da meia-noite. No horário da meia-noite, estarei no nome do Senhor Jesus realizando a live da campanha. São 2 campanhas juntas que iniciamos já no horário das 18h20 e agora será à meia-noite. É a campanha Deus Corta o Laço do Passarinheiro e a campanha Eu Sou o Senhor que te sara. Serão 3 etapas. 3 semanas ao todo, 21 dias de oração e jejum na presença de Deus nessas 2 campanhas, no nome do Senhor Jesus. Convido vocês para juntos buscarmos a Deus, para juntos clamarmos ao Senhor durante essa campanha. E à meia-noite estaremos iniciando na madrugada, no nome de Jesus, no clamor da madrugada. Peço também você que pode se tornar um mantenedor dessa obra, ajudando com sua contribuição. Você que pode se tornar um mantenedor mensal, ajudando a cada mês com sua oferta. Está aí na descrição o número da agência e também da conta para você realizar o depósito da sua oferta. E também está aí o Pix para você por Pix enviar a sua contribuição e Deus estará te recompensando. Espero vocês no clamor da meia-noite à meia-noite, início da campanha Deus Corta o Laço do Passarinheiro e também da campanha Eu Sou o Senhor que te sara. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.